Você acha que... você falou top 3, talvez. Quem que você acha... qual é essa lista desses top 3? E onde tá Patrick Mahomes hoje? Independente do que acontecer domingo, pra mim ele já é um dos 3 maiores quarterbacks da história. O primeiro pra mim segue sendo o Brady, independente também do que acontecer no domingo, por mais que o Mahomes tenha esse Seria o quarto título dele, né? O Mahomes seria o quarto. Seria o terceiro seguido e o quarto. Mas também não é porque o Mahomes perdeu um Super Bowl pro Brady, não tô levando isso em conta. São 7 títulos, são 20 anos de dominância. O Brady tem todos os recordes da posição. Então eu daria o benefício da dúvida em relação ao tempo. Eu acho que poderia ser o caso se o Mahomes ganhar 6, ganhar 5, dessa discussão ser aberta, da mesma forma que para muita gente existe uma discussão entre LeBron e Jordan. Entendi. Mas eu acho que a gente ainda não está lá. Acredito que estaremos um dia, mas não agora. Talvez quando ele parar a gente vai entender melhor, né? Exato. Acho que ou parar ou tá no crepúsculo da carreira. O meu segundo ainda é o Joe Montana, que foi campeão 4 vezes com os 49ers. O Joe Montana nunca teve uma interceptação em Super Bowl. O Joe Montana teve 3 MVPs do Super Bowl. O Joe Montana é o ídolo do Tom Brady. Então, eu respeito muito o que os 49ers fizeram nos anos 80. Né? Claro, numa era diferente, uma era que não tinha o teto salarial. O teto salarial começa no meio dos anos 90. Mas eu ainda sentiria o Joe Montana na frente. Só que seria... Cara, um tricampeonato abriria a discussão, certamente abriria a discussão com o Joe Montana e muita gente já colocaria o Patrick Mahomes como segundo. Da mesma forma que o LeBron James, num dado momento, ultrapassa o Kobe, ultrapassa Magic Johnson, ultrapassa Larry Bird e vira essa discussão LeBron e Jordan. E pra muita gente o LeBron é maior do que o Jordan. Pra mim não. Né? Não sou tão especialista em basquete, longe disso, aliás. Mas como um fã casual, eu não acho que seja. E é difícil, né, cara? Porque às vezes a gente tem o recency bias, né? Essa questão do calor do momento. Porque a gente tá olhando isso agora, a gente tá vendo. Parece que aquela frase de retrovisor, os objetos no espelho parecem mais distantes do que estão. Então, eu vivi toda a era Tom Brady e não é aquele saudosismo de eu vi o Pelé. Na minha época era melhor. Não é da minha época. A minha época é agora. Eu falo muito isso, já ouvi muita gente falando isso, eu gosto dessa frase. A minha época é agora, a minha época é hoje, 2025, a minha época era Mahomes, hoje. Mas eu acho que são 20 anos e o Mahomes tem tudo pra passar, mas, cara, o Brady, por exemplo, eu até falei isso num vídeo essa semana. Tom Brady ganha 3 Super Bowls, 3 títulos em 4 anos, no qual ele ainda não era o jogador que ele seria depois. Um argumento que as pessoas estão começando a usar pró-Mahomes nessa discussão é que os primeiros 10 anos, não chega a ser 10 ainda, os 8, o Patrick Mahomes foi melhor do que os primeiros 8 anos do Tom Brady. Tá. Ok. Brady vence 2001, 2003, 2004, com uma grande defesa, um excelente técnico, ele era um cara um pouco mais gestor do time. E aí ele fica 10 anos sem ganhar um título. Então, assim, o que garante que o Patrick Mahomes vencendo neste domingo vai vencer 25, 26, 27, 28, 29... Pode ser que aconteça que ele fique 8 anos sem ganhar. A NFL, ela é cruel nesse aspecto. Porque não é só o Patrick Mahomes. E é que claro bom, né? que é só ele. O destaque e tal, o Travis Kelce um pouco mais agora também, por conta da Taylor Swift. Mas não é só ele. É uma comissão técnica fantástica, uma defesa incrível. A defesa de Kansas City é top 5 nos últimos anos. Então, cara, são 53 jogadores. E às vezes a gente vê um cara de elite, muito talentoso. Vou dar um exemplo. O quarterback de Cincinnati, o Joe Burrow. Ele liderou a NFL em jardas passadas, em touchdowns passados, e eles não foram para os playoffs. Porque o time era extremamente incompetente. Não acho que isso vai acontecer em Kansas City. Mas eu acho que existe um suporte muito, muito bom para o Patrick Mahomes ser quem ele é. Ele é uma semente quase perfeita, mas o solo é muito fértil. Né? O Batman não seria o Batman sem o Lucius Fox administrando a empresa lá, sem o Alfred e tudo mais. Acho que a gente tem que dar também um pouco de crédito pro conjunto, que é muito, muito Claro. bom. Não, faz total sentido isso. E eu queria, assim, eu não sei se é uma comparação válida, porque é realmente difícil, né? Você falou, beleza, Jordan e LeBron. E realmente, o LeBron, a gente pode entrar em aspectos físicos, que ele é, pô, um cara, o corpo quase perfeito. Que Longevidade. Longevidade e tal. E eu acho que, lógico, cada vez mais com a medicina ajudando também. Eu acho que é uma comparação, ela parecida no sentido de, beleza, se o Brady fosse, ou for, o Michael Jordan, principalmente de talento e tudo que ele já fez, o aspecto físico, o Mahomes, ele é mais completo que o Brady mesmo? Porque assim, a gente vê o LeBron mais completo que o Jordan. E isso não quer dizer que isso não quer dizer que ele seja melhor por isso, mas você acha que atributos físicos ou o jogador mais completo para as coisas que precisam nessa posição, ele é mais? Eu vou te responder isso, Matheus.
O Jordan, nos anos 90, era outra NBA. Uma NBA que eu até prefiro, inclusive. Eu não curto essa pegada de chute de chuveirinho. três o tempo inteiro. Não gosto. Então, o Jordan não... E aí que tá. É difícil, porque... E se fosse uma NBA do chute dos três? Será que o Jordan não desenvolveria essa habilidade? Mas, de fato, Com certeza. o LeBron, queira ou não, em termos de habilidades, em termos de poderzinhos que o personagem tem, ele é mais completo do que o Jordan nesse O aspecto. overall dele. Assim como o Mahomes, eu acho que também talvez seja. O Patrick Mahomes lançando sem estar com os pés fincados, o Patrick Mahomes lançando Correndo muitas vezes também, sob pressão. Correndo, o Mahomes é muito mais ágil que o Brady nesse aspecto. Ele é até uma virtude subestimada dele, correr com a bola, especialmente em situações um pouco mais de perigo, de terceira descida, de conversão, de manter o time no campo. Isso o Brady não fazia. O Brady sempre foi um jogador lento, né, em termos de velocidade. Ele era o passador lá e... Mas muito inteligente. Rápido na tomada de precisão, decisão, né? 2005 para 2006, mas 2006, 2007, ele vira a chavinha e vira um jogador extremamente dominante. A melhor temporada que eu vi de um quarterback é 2007, em termos de produção. São 50 touchdowns, é uma coisa completamente absurda a dominância dele. E o aspecto mental, mas o aspecto de resiliência. Ao mesmo tempo... Então, para responder, para não ficar em cima do muro, sim, Patrick Mahomes é um quarterback mais completo em termos de talento físico do que o Brady. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa elogiar também, e essa é uma tecla que eu venho batendo, da capacidade do Patrick Mahomes na parte cerebral. Porque como os highlights, o que tá no TikTok, o que tá no Instagram, aquela jogada plástica que ele faz... A última bola do jogo. Isso, Semana retrasada, ele passou para um touchdown pro Travis Kelce dando um pulo para frente. O Brady nunca chegou perto de fazer algo assim. Então, é mais vistoso para os olhos. Assim como, muitas vezes, uma bola de três do Steph Curry era muito vistoso. Do meio da quadra, claro. Então, é difícil dizer dessa forma, porque parece que a gente está... diminuindo, de certa forma, o Brady por não ser completo nesse aspecto, mas não precisou. Porque era outra era do esporte. Outro pensamento outro também, pensamento. Hoje você Outras precisa... necessidades. É muito raro hoje um quarterback que é tão pouco ágil como o Peyton Manning era e como o isso Tom que eu ia Brady falar. era. Não existe Peyton quase. Manning, a gente pode falar, a galera ficava brincando que era o bonecão de posto. Aí os caras falavam, existe. tudo bem. Bonecão de posto que acerta todos os passos e você ganha, pô, tá tudo bem. Então, nesse ponto de vista atlético, sim, da mesma forma que o LeBron, talvez, o auge atlético do LeBron seja mais completo, vamos dizer assim. Eu acho que E a sensação que dá é que isso tá acontecendo pra todos os esportes, né? isso que eu ia Todos falar. os esportes, os jogadores estão mais fortes, mais ágeis, mais rápidos, tanto pro futebol, pro Total. basquete. Se a gente for analisar Eu acho que é uma virtude nesse sentido, dessa análise de da medicina, o cara tá sei lá. mais completo hoje, aparenta que tá todo mundo mais completo nesse sentido barra físico, de subiu pra todo habilidade, mundo. né? E pra piloto também. Você pega Não, total. piloto Sim. dos 80, os caras não se cuidavam Físico, nada. total. Então, um dos primeiros pilotos a realmente se cuidar foi o Senna, por exemplo, de preparo físico. Então, é completamente... Você vê o físico do Joe Montana, por exemplo, a minha panturrilha é maior que a dele, e a minha panturrilha é ridícula. Tanto que chamavam ele de bird legs, de perninha de sabiá. E ele, obviamente, brincava com isso e tal. Então, eu acho que é uma outra era do esporte como um todo. Por isso que é uma comparação que eu acho que é complicada. Pode acabar sendo um pouco anacrônico, né? De você querer comparar uma evolução física do esporte mesmo mundial, da humanidade como o esporte, né? Eu acho que também é a necessidade o que se cobra, né? Tipo, Sim. agora, tipo, quando você é criado, vamos botar assim, nas universidades, os caras já te botam pra fazer outras coisas que o Brady não teve na época dele, por exemplo. A corrida, por exemplo, esses caras são acostumados a fazer isso. E até, acho que o Mahomes também é um exemplo disso, que ele era um cara que fazia 2 esportes, não era também? Muitas das coisas que o Patrick Mahomes faz, ele, entre aspas, herda do beisebol. Então. De lançar sem estar equilibrado, porque muitas vezes é uma jogada muito rápida no beisebol você tem que pegar a bola e já lançar. E ele acaba desenvolvendo essa habilidade, vamos dizer assim, muito novo. E, cara, não tem como chegar para um cara de 30 anos e falar assim, ó, desenvolve. Aprende isso. aí. O cérebro não tá tão plástico mais, né? Aprender idioma é muito mais difícil, aprender um esporte é muito mais difícil, mais velho. E o Patrick Mahomes, ele foi um atleta de 2 esportes durante boa parte da juventude dele, até por conta do pai ter sido jogador profissional de beisebol. Então, isso acabou ajudando ele em certa medida, mas... É isso, acho que é um cara que eu venho tentando, nos últimos anos, elogiar o mental dele também. A parte mental, em terceira descida, em momentos decisivos, em último quarto. Kansas City tem uma sequência bizarra de jogos decididos por uma posse, que seria equivalente a um time ganhar
Última bola. Com gols acréscimos, 12 jogos empatados, dos 40 do segundo tempo tá empatado, os caras ganham 12 jogos seguidos fazendo um gol nos 5 minutos finais. Salve, Real Madrid! É isso, né? Então, eu acho que a parte mental dele precisa ser elogiada também, a liderança, a postura, porque eu brinco muito que o futebol americano chegou no Brasil no momento que a gente não estaria mais disposto a traduzir as posições, como aconteceu no basquete. O basquete, o Brasil foi campeão mundial nos anos 60. Então, cara, ninguém vai sair na rua falando assim, aquele forward lá tá jogando bem. Fala ala. O futebol americano a gente não teve esse costume de traduzir. E eu acho que se fosse o caso, e eu acho que não será, mas se fosse o caso, eu jamais traduziria quarterback para passador. Porque ele não é só o passador. Ele é o líder dos caras. O primeiro título do Mahomes, eu acho que o momento que o Patrick Mahomes começa a virar esse monstro, que eu brinco que é o momento Hakuna Matata, sabe que o Simba começa a cantar assim, aí cresce a juba, é uma virada que os Chiefs estão em casa atrás 24-0 no placar. E aí você vê o Patrick Mahomes na lateral do campo inspirando os seus companheiros, sendo líder, gritando, tipo, vamos cacete, vamos, a gente vai conseguir. Esse é o momento pra mim que ele vira o Patrick Mahomes. Isso foi contra quem? Contra Houston. Isso foi janeiro de 2020. Eu não vi esse jogo, eu tava no avião, indo para os Estados Unidos, que a gente tava indo para uma cobertura. E eu lembro que a gente conseguiu Wi-Fi numa hora assim, 24-0. Falei, caramba, a maldição do MVP. Ser MVP da temporada regular, que ainda não tinha sido oficializado, mas ia ser o Mahomes. Não dá. Faz 20 anos que o MVP não ganha o Super Bowl, papapá. Aliás, desculpa, foi um outro ano isso. 2019 é o Lamar Jackson, o MVP. Ele acaba quebrando essa maldição, inclusive. E aí eu olhei e falei assim, acho que não vai dar, hein? Houston tá com um time legal e tal, mas que surpresa, 24-0. Aí beleza, a gente seguiu o voo, sem internet. Na hora que a gente pousou, peguei o celular, pá, Kansas City ganhou. Cacete, o que aconteceu? E aí que essa lenda é criada, porque o Mahomes é MVP em 2018, ele perde a final da Conferência Americana contra o Brady, e quando eu digo perde, é entre grandes aspas, porque o jogo é na prorrogação, tipo, não dá pra colocar na conta dele. Aí não foi uma interceptação e um erro dele, né? Não, e aí Kansas City, naquela pós-temporada de 2019, acho que é ali que... Tudo bem, ele foi MVP em 2018, mas acho que é ali que o monstro surge, porque são 3 viradas com o time atrás por 2 posses. E aí, puxando pro futebol de novo, seria uma virada nas quartas da Champions, perdendo por 3-1, ganha de 4-3. Uma virada na semi da Champions, Real Madrid 2022. 3-1, ganha por 4-3. E uma virada no Super Bowl, perdendo por 3-1, ganha por 4-3. Então, a parte mental do Mahomes, acho que precisa ser muito elogiada, e ele é inevitável. Hoje ele é o Thanos da NFL. Ele fechou a porta nos últimos anos para uma era absolutamente talentosa de quarterbacks. O que o Mahomes está fazendo hoje é a mesma coisa que o Jordan fez com o Charles Barkley, com o Stockton Malone. É bizarro, porque é o que você está falando, Matheus. Jogadores talentosos acabam ficando sem uma oportunidade. O Lamar Jackson e o Josh Allen são 2 dos melhores da atualidade. O Lamar tá no Baltimore ainda? Tá no Baltimore ainda. Ele deve ser o MVP esse ano. Um dos dois vai ser. É mesmo? Ele já tem... É o terceiro. Seria o terceiro. Pô, cara, 3 vezes mesmo. Fala dele, pô. Mas ele acabou de falar da maldição. É que ele nem chegou, né? Não vai nem perder o Super Bowl. Ele não chegou. Nem o Josh Allen, nem o Patrick Mahomes chegaram. O Patrick Mahomes não sabe, na carreira dele, o que é disputar nada abaixo da final da conferência, que é a semifinal da NFL. Ele chegou... Porque 18 é o primeiro ano. 18 é o primeiro ano titular. E ele bate e perde pro Brady, né? Aí ele perde o final de conferência. 19 ele é campeão. 2020 ele perde o Super Bowl pro Brady também, mas assim, jogou sem linha ofensiva, metade do Não, e falaram que eu lembro disso, a galera falou que ele carregou. Esse aí foi o que ele carregou. O time era muito ruim. Totalmente.